Muito bem, vamos lá para a nossa gravação. Muito bem, pessoal, agora frente 2, módulo 4, bom dia a todos. Vamos hoje falar um pouquinho mais sobre função. A gente define alguns pontos importantes hoje de função. A gente vai falar sobre domínio, contradomínio e imagem, basicamente as regras principais para a gente ter função. Quando a gente fala de uma função, a gente precisa necessariamente de 3 elementos. São eles o domínio, o contradomínio e a sentença dessa função, a forma como a gente vai relacionar os elementos de um conjunto com o do outro e assim encontrar as imagens. Então eu preciso saber definir quem é o domínio e a gente vai aprender hoje também como definir quem é a imagem, beleza? Vamos lá então, direto para o nosso primeiro exercício. A gente começa falando um pouquinho sobre algumas características de função. Nesse primeiro exercício, ele fala para a gente do salário de um vendedor composto por um valor fixo, né, de R$1.000, e aí ele ganha algumas comissões. Ele diz ali para a gente um percentual inicial em 0,10% e sobe 0,02 ponto percentual para cada carro que ele consegue vender. Então a gente precisa fazer um modelo, a gente vai criar uma função que determine o salário do vendedor em função do número de carros que ele está vendendo naquele mês. Então vamos estabelecer essa relação. Vamos chamar de X o número de carros vendidos e vamos chamar de F de X o salário desse vendedor quando ele vendeu, obviamente, X carros. Para isso a gente vai precisar relacionar essas duas variáveis. A gente vai, obviamente, encontrar um gráfico que vai determinar a tendência desse salário. Isso é uma forma interessantíssima da matemática, de analisar tendências de coisas. A gente está vendo algo atual, obviamente, aí todos vocês estão ligados no que está acontecendo do coronavírus. Temos aí vários gráficos analisando tendências da proliferação dessa doença, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui é criar uma função e analisar a tendência dessa curva. Vamos fazer isso chamando o X de número de carros vendidos e de F de X o salário do nosso vendedor. Ele disse para a gente ali no meio do problema que ele vai receber 0,10% mais 0,02 para cada carro vendido, ou seja, mais 0,02 vezes X, é o que está escrito aí para a gente. Dessa forma o salário dele vai ficar assim, ó, S de X, que é o salário em função de X, é R$1.000, que é a parte fixa, mais 0,10 mais 0,2 vezes X por cento, temos que colocar esse por cento que indica a taxa, de 150 mil. O que é 150 mil? 150 mil é o valor de cada carro. 150 mil vezes X, que é o número de carros vendidos. Então, dessa forma, a gente criou agora uma função que define o salário do vendedor a partir do número de carros vendidos. Isso é interessante porque ele consegue prever quanto que ele vai ganhar a partir do número de carros que ele vender. Tá legal? Bom, vamos então mexer um pouquinho nessa equação. Vamos distribuir aí o porcento. A gente multiplica aqui o porcento com esses 150 mil. Já cancela aqui 2 zeros. Pode perceber aqui que no 1.500 sumiram 2 zeros dos 150 mil. E fazendo distributiva, arrumando toda essa equação, a gente chega numa função quadrática. Essa função quadrática, vocês sabem já, ela tem a forma de uma parábola. Só que nesse caso, a gente não vai analisar a parábola inteira. Por quê? O meu domínio é o conjunto de onde vem os valores do X. Os valores do X são os carros vendidos. Se são os carros vendidos, ele não pode vender menos 3 carros, né? Ele não pode vender menos 5, ou menos 2,5, ou 2,5, ou raiz de 3 carros. Ele precisa de um número inteiro e positivo. Dessa forma, a gente tem que o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais. Está aqui, ó, X pertence aos naturais. E o que significa isso? O nosso gráfico vai ficar algo mais ou menos assim. É só a parte com X positivo da nossa parábola, tá legal? E isso daí dá mais ou menos aqui o nosso gráfico do item D. Uma coisa que a gente podia analisar e podia já marcar a nossa resposta, sem fazer toda essa contaiada, a gente podia só analisando o gráfico, vamos voltar aqui, sem fazer essa conta, só analisando o gráfico, como é que a gente poderia dar a nossa resposta. É sabido que quanto mais carros ele vende, mais ele ganha, tá legal? Quanto mais carros vende, mais ganha. Então, bom,
Obviamente não pode ser a letra A, porque na letra A ele está falando de uma função com salário constante. E a gente sabe que se ele vender mais carros, ele vai ganhar mais. Depois disso, na letra B, tem um gráfico crescente, porém, quanto mais carros ele vende, menos começa a subir essa curva. E a gente sabe que isso não acontece exatamente assim. A gente sabe que quanto mais carros ele vende, mais ele vai ganhar. Então, vender mais significa que ele vai ganhar mais, óbvio. Então, não pode ser também a letra B. Na letra C tem um gráfico linear. Esse gráfico linear significa que é uma função direta. Ele vendeu, por exemplo, um carro e ele vai ganhar R$300 para cada carro vendido. E a gente então vai ter um valor somado a cada carro vendido. Isso vai dar uma função linear. Isso poderia até acontecer numa situação, mas é uma situação diferente dessa que a gente está vendo aqui no exercício 1. Vamos deixar então entre C e D. Tá legal? Na letra E, obviamente, um gráfico decrescente significaria que quanto mais ele vende, menos ele ganha. Isso não faz sentido algum, então a gente já poderia descartar os itens E, A logo de cara. A letra B, C e D ficaria aí numa certa dúvida. Na letra B tem um ponto que é essa velocidade de crescimento, essa tendência de crescimento, então a gente já poderia descartar por aí. E na letra C, por ser algo linear, a gente também poderia descartar. A gente sabe que quanto mais carro ele vende, mais ele ganha. Então teríamos somente a letra D. Meio que num chute, numa análise do gráfico, a gente já conseguiria resolver essa equação. Numa prova dissertativa, você tem que justificar. E aí entra toda essa contaiada que a gente fez aqui para marcar a letra D. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, traz para mim daqui a pouquinho na nossa live. Eu estarei esperando vocês. Tá bom, pessoal? Muito bem. Exercício 2 também a gente vai falar ainda sobre domínio. Nesse caso, ele fala para a gente de uma função do número de bactérias em função do tempo. Olha só, N de T é o número de bactérias no tempo T. E ele deu para a gente a sentença dessa função. A gente sabe que no T é o tempo, ele falou em minutos com T maior do que zero. Isso significa que ele está me dando aqui o domínio. Tá? T é o tempo em minutos com T maior do que zero, contados a partir do início da observação. 5 minutos após o início da observação, um procedimento de esterilização encerrou o crescimento. Pode-se dizer que nesse momento o número de bactérias era... Vamos lá, ele falou de após 5 minutos. Após 5 minutos é com T igual a 5. E ele está relacionando isso daí com T igual a 2. Olha nas alternativas, ele fala existente a 2 minutos, T igual a 2 minutos, T igual a 2 minutos e T igual a 3 minutos. Vamos fazer essa análise, vamos jogar aqui na nossa função o T valendo 2, calcular, trocar aqui onde tem T, trocamos por 2, depois onde tem T, trocamos por 5, e a gente calcula a imagem do 2 e a imagem do 5. Primeiro quadrado, 3 ao quadrado dá 9, menos 1 dá 8, vezes 2, 16. 3 elevado à quinta, quanto que vai dar 3 elevado à quinta? Vai dar 243, é isso? 243, menos 1, 242, vezes 2, 484. Tá legal, é isso aí então. E aí o que ele quer saber? Qual foi a relação entre o T igual a 5 e o T igual a 2? Como 484 dividido por 16 dá mais ou menos aí 30, ele dá pra gente essa resposta letra C, que o número de bactérias era mais de 30 vezes o número no instante T igual a 2. Tá legal, amigos? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é analisar a função. Ele está trabalhando, ele deu para a gente, nos dois casos, uma relação entre essas variáveis. Na primeira, a gente precisou criar a função, na segunda, a gente precisou substituir valores para achar uma relação entre as imagens. Tá bom? E para fechar essa parte, vamos pular um pouquinho para o exercício 4, onde ele dá para a gente um gráfico. Ao invés de ele dar a função, ao invés de ele dar informações para a gente sobre pontos, ele dá um gráfico e a gente vai pegando pontos desse gráfico, pegando informações desse gráfico, substituindo uma função e encontrar qual é essa relação entre as variáveis. Tá legal? Vamos então fazer assim, ó. Se ele está mostrando para a gente aqui que os gráficos são dados por retas, a gente vai usar uma função afim, uma função do primeiro grau, para definir essa função da reflexão solar em função do tempo t. Tá legal? F de t igual a
vezes t mais b, como se fosse aquele ax mais b que a gente está acostumado, só que agora vamos trocar a variável x por t, e a gente vai achar essa reflexão do asfalto em função do tempo t. Como é que a gente vai fazer isso? Substituindo dois pontos. A gente sabe que quando t é igual a 0, a imagem é 10. Quando t é igual a 6, a imagem é 16. Então foi isso que ele fez aqui. Para t igual a 0, a imagem é 10. Para t igual a 6, a imagem é 16. E aí a gente encontra duas equações com duas incógnitas, A e B. Na primeira a gente já acha quem é o B, na segunda a gente já acha quem é o A. E temos aqui A e B igual a 1. Desculpa, aqui está errado, tem um erro aqui do nosso querido material. Tem que B igual a 10, não B igual a 1. Tome cuidado com isso, B igual a 10, tá legal? E aí chega aqui na nossa função f de t igual a t mais 10. Vamos fazer a mesma coisa para a pista de concreto. Eu vou chamar de g de t e agora vou usar outros parâmetros. Ao invés de a e b, eu vou chamar de m e n. Tá legal? G de t é igual a m vezes t mais n. O t é o mesmo, o tempo é o mesmo para as duas. Tá? A gente está partindo de um tempo zero e chegando em algum momento onde elas vão ser iguais, o tempo é o mesmo e por aí que eles vão se relacionar. Tá bom? E aí a gente vai, obviamente, substituindo dois pontos. Aqui pelo gráfico a gente pode perceber que quando t é igual a 0, a imagem é 35. Quando t é igual a 6, a imagem é 25. Substituindo esses dois pontos no nosso gráfico, a gente vai encontrar os parâmetros m e n. Tá bom? M e n, então está aqui m igual a menos 5 terços e n igual a 35. Dessa forma a gente tem também a função da reflexão solar do asfalto. Temos os dois aqui, do asfalto aqui em cima, do concreto aqui embaixo. Vamos agora para o que ele quer. Mantidas as relações lineares expressadas no gráfico ao longo dos anos, duas pistas novas, uma de concreto e uma de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão. Ou seja, a porcentagem de reflexão é a imagem nas duas funções. Porcentagem de reflexão do asfalto, porcentagem de reflexão do concreto. Eu quero que elas tenham a mesma porcentagem, ou seja, eu vou igualar as imagens. E igualando as imagens, f de t igual a g de t, a gente vai, obviamente, substituir pelo outro lado da equação nas duas e achar quem é esse t que determina a mesma imagem para as duas. Multiplicando todo mundo por 3 para assumir esse denominador, vai ficar 3t mais 30 menos 5t e 105. Perceba que o t está multiplicado por 3, o 10 está multiplicado por 3, o menos 5t sobre 3 está multiplicado por 3, porque sumiu 3 aqui de baixo, e o 35 está multiplicado por 3 também, que deu 105. Resolvendo essa equação, passou para lá, passou para cá, chegamos à nossa resposta, que é t igual a 9,375. Beleza, amigos? Letra B, de bonito, de bucéfalo, de... Opa, quase, ó. Se fosse o Gustavo Lima, hein? E agora vamos falar de domínio, tá bom? O que é o domínio? O domínio, ele é os elementos do conjunto X que a gente vai utilizar na nossa função. Se a gente estiver olhando para o gráfico, ela é dada aqui pelos pontos do eixo OX, que são obtidos pelas projeções dos pontos do gráfico sobre o referido eixo X. Se você pegar do seu gráfico e for traçando retas verticais para o eixo X, vão ser todos aqueles pés da altura que você tem no eixo X. Só que se você não tem o gráfico, se você tem a sentença da sua função, como é que você vai achar quem é o seu domínio? Temos aqui uma regrinha, você vai isolar o y, que é o f de x, que é a imagem da sua função, e normalmente ele já está isolado, então você não vai precisar dessa primeira etapa. E na segunda é determinar a condição de existência do x. Tá legal? Determinar a condição de existência do x, que é o que a gente vai fazer agora. Para que a função exista, a gente vai ter que colocar no domínio só os elementos de x que eu posso utilizar. Olha onde vai aparecer esse tipo de problema. No exercício 3, ele deu para a gente duas funções, f de x e g de x. A gente tem dois modelos clássicos aqui de problemas que eu tenho numa equação, numa função. Aqui eu tenho um radical, eu tenho uma raiz com um índice par, ou seja, uma raiz quadrada, uma raiz índice par. E o que não pode acontecer? O radicando, que é o 12 menos 2x, que é o que está dentro da raiz, não pode ser negativo, ou seja, tem que ser maior ou igual do que zero. Tá bom?
resolvendo essa inequação, a gente vai achar x menor ou igual a 6. Ele disse que a e b, que são os domínios das duas funções, são subconjuntos dos números naturais não nulos, ou seja, um menor ou igual a 6 natural não nulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o nosso conjunto A, esse é o domínio da função f. E para a função g, o que não pode acontecer é o denominador ser igual a zero. Então, vamos lá. Denominador diferente de zero, resolvendo essa desigualdade, teremos aí x diferente de mais ou menos 3. Como ele disse que são subconjuntos, que o domínio é subconjunto dos naturais não nulos, eu já posso até descartar esse menos 3. Poderia falar que b é somente aqui o 3. Tá legal? E aí a intersecção entre A e B, vai ser somente o 1, 2, 4, 5 e 6. Tá bom? 1, 2, 4, 5 e 6. Eu tirei aqui o 3 do A. E aí ficamos com o produto desses elementos. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5, 40 vezes 6. 240, letra D de déficit. Muito bom. Vamos agora falar da imagem. Qual que é a diferença entre domínio e imagem? Imagem é o y, imagem é o resultado da nossa função. Então, quando a gente vai falar da imagem, a gente vai olhar para o eixo y. Eu vou fazer as projeções ortogonais para o eixo y e vou analisar quais são os pontos que foram utilizados nesse eixo y, tá legal? Então, é isso que a gente está fazendo, olhando, obviamente, para o gráfico. Se não estiver olhando para o gráfico, como é que faz, professor? Faz o contrário do que a gente fez para o domínio. Agora eu vou ter que isolar o x e determinar a condição de existência para o y. Acontece que normalmente a gente vai estar olhando para o gráfico, como por exemplo no exercício número 5. Ele deu para a gente uma função definida por partes. E aí fica mais difícil a gente conseguir isolar o x nessas funções, porque a gente tem cada intervalo de x uma função. Então é legal a gente olhar para o gráfico dessa função não é algo difícil. Para valores de x menores do que zero vai ser a parábola. Para valores de x entre 0 e 1 ela é uma função constante com imagem menos 2. E para valores de x maiores do que 1, x menos 1 que é uma reta crescente. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que ficou o gráfico. Para x menor que 0 é uma parábola. Então está aqui só um pedacinho da parábola, não vou considerar esse lado porque eu só quero x menor do que 0, tá bom? Para x entre 0 e 1 vai ter aqui, ó, menos 2 constante, e para x maior do que 1, essa reta y igual a x menos 1. Então esse é o gráfico da nossa função. Se eu quero o conjunto imagem, eu vou olhar para o conjunto y. Olha só, eu estou usando aqui, ó, só os valores de y maior ou igual a 0, o 0 também está incluso nesse conjunto. O valor de y igual a menos 2 e essa parte aqui de novo maior ou igual a 0. Dessa forma a nossa imagem vai ser y pertencente ao real, tal que y é maior do que 0 ou y é igual a menos 2. Tá legal, amigos? Muito bem. Vamos para o nosso exercício extra, aquele desafio então para a gente finalizar a nossa aula da frente 2. Exercício da FUVEST que caiu há uns 2 anos atrás, se não me engano, 2018, esse exercício. E ele pede para você determinar o domínio dessa função, lembrando aqui das condições de existência para um radical, para uma raiz de índice par. E também depois ele pede para determinar as raízes. Beleza? Vamos invocar aqui um Deus para nos abençoar nessa questão final. Quem que vem nessa? Adivinhe. Pensa. Quem que vem? Pedrita. Beijos, pessoal. Valeu. Espero vocês na live. Até mais.